Tem uma investigação correndo na Polícia Federal e uma investigação correndo no Tribunal de Contas da União. Essas duas investigações são sobre o mesmo caso das joias. O Tribunal de Contas da União está focando nas joias que o Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita e em algumas poucas outras. A Polícia Federal está focando em tudo nessa investigação. Ok. Acontece que se a investigação da Polícia Federal não está vazando quase nada, a última vez que teve um vazamento faz o quê? 2 semanas, quando foram na casa do Ossef. Quando foram na casa do Ossef e de várias outras pessoas e pegaram ali celulares e tudo mais, aí foi divulgado ali como é que estava a operação até aquele momento. Pelo menos parte, né, do que embasou aquelas operações de busca e apreensão. Tá, nada do Tribunal de Contas da União não vaza nada. Porém, essa investigação será toda aberta nos próximos dias. Você está falando, epa, Thiago. Então quer dizer que teremos detalhes novos sobre os crimes do Bolsonaro? O Tribunal de Contas da União vai abrir toda a investigação, tudo que foi investigado desde março até agora, são 6 meses de investigação, será tudo aberto, está hoje tudo sob sigilo, porque o relator do caso é o ministro bolsonarista Augusto Nardes. Eu mostrei aqui outro dia um áudio desse ministro do Tribunal de Contas da União em que ele defende o golpe de Estado, lá em novembro do ano passado, quando os bolsominions estavam na frente dos quartéis, gritando, falando, pelo amor de Deus, golpe. Então, lembre-se, cagando em banheiro químico, aí chovia, alagava, aí ficava com água de cocô até o joelho e tudo mais. Enquanto os bolsominions estavam lá, o Augusto Nardes mandava áudios para a gente do agro, bilionários do agro, financiadores dos atos antidemocráticos, dizendo que, olha, tá tendo um movimento nas casernas, hoje a população brasileira é conservadora, isso que tá aí não vai ficar assim, o Brasil vai melhorar muito se der tudo certo. Enfim, estava defendendo ali um golpe de Estado e estava também conspirando para um golpe de Estado. Este ministro está no Tribunal de Contas da União hoje completamente isolado. Os outros ministros temem que ao longo desse processo, como é um processo 100% sigiloso e ele não está vazando nada, que ele tenha ajudado o Bolsonaro em inúmeras decisões que são secretas, que não sabemos. Então, o Tribunal de Contas da União marcou para setembro, não está marcada ainda a data exata, mas decidiram, será em setembro. Setembro. Se a gente está no dia 9, vai até o dia... Setembro tem 31 dias? Não, né? Tem 30, então. Então vai até o dia 30, temos aí 3 semanas para que o TCU julgue. Então, nas próximas 3 semanas, será julgado o caso das joias. Quando o caso é julgado, o caso tem que ir a plenário. Se vai a plenário, a investigação deixa de ser sigilosa, porque a investigação termina e a investigação é ali exposta para todo mundo. Então, prepare-se, que assim que marcarem, o caso será tornado público. E aí saberemos o que os ministros do TCU estão assim querendo saber, estão assim, olha, borbulhando querendo saber, borbulhando de ódio mesmo, de raiva do Augusto Nardes, é o seguinte: esse cara ajudou o Bolsonaro durante o processo, sim ou não? Se esse cara ajudou o Bolsonaro, a gente já sabe que em março, quando começou tudo isso, e o caso ainda não era secreto, o Bolsonaro tinha que devolver as joias, e o ministro Augusto Nardes disse que o Bolsonaro era o fiel depositário das joias, e que ele poderia ficar com as joias até o final do processo. Ali pegou muito mal, membros do TCU foram à imprensa, reclamaram tudo mais, e ele, depois de 8 dias, ele desfez a própria decisão e falou, não, Bolsonaro tem que devolver mesmo as joias. Esses 8 dias foram cruciais porque foi o meio tempo em que o Bolsonaro mandou o Ossef e o Ossef conseguiu recuperar o Rolex. Foram nesse meio tempo, e o Tenente Coronel Cid conseguiu recuperar um estúdio que vale 5 milhões. Então você fala, pô, ajudou o Bolsonaro. Pergunto eu, ajudou ou não? Pois bem, a Polícia Federal está no encalço também do Augusto Nardes pelo áudio golpista já na investigação do dia 8 de janeiro e também pela sua atuação no caso das joias. Lembremos, a atuação é secreta, a Polícia Federal terá acesso a isso tudo assim que for tornada pública, ou seja, nas próximas 2, 3 semanas. Isso será tornado público. O Bolsonaro sendo condenado no TCU, primeira coisa, ele já se torna ficha suja. Ah, mas ele já é. Aí se torna. E agora por uma condenação por roubo de dinheiro público. Então não pode falar, não, foi o TSE. Não, é outro tribunal. Roubo de dinheiro público. O Bolsonaro também vai ser aí condenado, muito provavelmente, a devolver tudo que ele roubou e a pagar uma multa sobre isso. Então prepare-se que a coisa vai ficar feia. Só que o TCU também está soltando bomba. Ontem, o Tribunal de Contas da União também anunciou que, olha, o Bolsonaro gastou 800 mil reais para ir para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Você fala, tá, Thiago, e que um presidente da República, para fazer uma viagem, ele precisa de uma justificativa minimamente plausível. Ele é presidente. A justificativa mais ou menos até vai.
o Bolsonaro várias vezes usava o avião para fazer o que ele queria, para passar férias e tudo mais. Justificativa mais ou menos? Até vai. Sem justificativa nenhuma, não pode. Então o Bolsonaro gastou entre o avião ir, o avião voltar, mais de 35 pessoas que foram ali direcionadas para a investigação, para a viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, entre assessores e tudo mais, passagens aéreas dos assessores do Bolsonaro. Por exemplo, o tenente-coronel Cid não foi no mesmo avião, ele foi depois, porque lembre-se, ele tentou resgatar o colar de 17 milhões, então ele foi para os Estados Unidos depois. A passagem dele também custou dinheiro, seguro viagem de todo mundo, enfim, tudo isso custou no total 800 mil reais. O Tribunal de Contas da União emitiu um parecer dizendo, olha, não tem justificativa minimamente plausível para o presidente da República, a 2 dias do final do seu mandato, no penúltimo dia do seu mandato, nem era 2 dias, menos de 48 horas, no penúltimo dia do seu mandato, ele viajar para outro país. Não tinha agenda oficial nos Estados Unidos, não tinha um motivo para ele ir para lá. Então ele foi sem motivo algum. Se ele foi sem motivo algum, esse é um gasto irregular, é um gasto ilegal. Bolsonaro pegou quase R$1 milhão de dinheiro público e tacou na lata do lixo, só para não passar a faixa para o Lula. Se ele não queria passar a faixa para o Lula, digo eu, Thiago, ele podia ficar em casa. Ele podia ir lá para o Vivendas da Barra Pesada, lá onde ele era vizinho dos assassinos da Marielle, e ficar lá. Não passo a faixa, vou ficar aqui, ou ia lá para a mansão dele em Brasília e ficava lá. Mas não, ele foi para os Estados Unidos e gastou 800 mil reais. Então, o TCU diz que vai ser processado por isso sim, e vai acabar pagando por isso sim, vai pagar a multa, vai ser condenado e tudo mais. Outro processo para ele ser ficha suja. Então, prepara aí que o Bolsonaro, a inelegibilidade do Bolsonaro não vai ser de 8 anos só não. Prepare-se. Também já tá mais para lá do que para cá o Bolsonaro, né? Mas mesmo assim não vai. Então, por isso, olha só, bateu aí o desespero no Bolsonaro, então o Bolsonaro vai fazer umas 15 cirurgias, 30 cirurgias se der aí, até microcirurgias que der para inventar, o Bolsonaro vai fazer aí para ver se ele fica um tempão no hospital, porque ele já sabe, vai acabar preso. O tanto de prova que vai aparecer nas próximas 2 semanas vai ser um turbilhão na imprensa. E eu já falei aqui, eu falei na semana passada, eu falei, essa semana que vem, que foi essa de agora, a gente vai falar até do caso das joias, mas aparecerão outras coisas também. E começou a aparecer coisas aí de casos que a gente nem lembrava, né? Do Bolsonaro durante a semana. E você vê que tá tudo caminhando paralelamente. São várias investigações que vão caminhando paralelamente. E agora, os membros do TCU vão aproveitar para desmascarar o ministro bolsonarista. Eles têm todos têm uma suspeita enorme de que o Augusto Nardes tenha ajudado o Bolsonaro nesse processo. E tem muitos membros, eu vou falar o que acontece em Brasília, viu? Quando você vê alguém que está isolado, ainda mais num tribunal como o TCU, o que começa a passar pela cabeça dos membros que não gostam dele é o seguinte, impeachment, que tal a gente tira esse cara e põe um dos nossos... A sede, a sanha por poder em Brasília é muito grande. Todos, absolutamente todos têm sanha por poder e querem indicar os seus amigos para aumentar a sua teia de poderes. Todo mundo, cada um que está lá quer fazer isso. Então o que acontece? Peraí, se a gente tirar um do outro lado, sobra um para o nosso lado, é o que pensa cada um deles. Eu não falo os ministros que são mais progressistas, ou que são de esquerda, ou os menos progressistas, não, cada um tem o seu lado, do seu e dos seus aliados, e o lado de quem não é aliado. Então todo mundo pensa, tira esse cara que é bolsominion, que hoje está completamente isolado, vai entrar um cara que é aliado de alguém. É uma indicação a mais para ser feita. Lembrando que a indicação do TCU não é feita pelo Lula, é uma votação no Senado. Então o Centrão fica assim, com o zoião, porque o Centrão fala, epa, no Senado. Então, se é no Senado, a gente põe um dos nossos. Saiba, é uma articulação enorme para votar um ministro do TCU no Senado. Então, já tá nessa. Peraí. Se tirar esse cara aí, o Augusto Nardes está lá desde 2006, tá? Então, quando teve articulação para ele virar ministro do TCU lá atrás, era um Senado completamente diferente de hoje. Então, foram aliados diferentes que colocaram Augusto Nardes lá, senadores diferentes. Então, pense você, a articulação que deve estar envolvendo, estão esperando para pegá-lo aí. Então, peço aí sua inscrição no canal. Falou!